Olá, como vai? Está no ar mais uma edição do Conexão Unipam. Veja o que preparamos para você esta semana. Você sabe o que é bullying? Onde ele pode acontecer e o que leva as pessoas a terem esse tipo de comportamento? Nossos professores do curso de Psicologia irão responder estas perguntas. E na escola, como os educadores estão lidando com esta situação que infelizmente se torna mais frequente entre os adolescentes? E no local de trabalho, você sabia que aquela brincadeirinha de mau gosto de um colega é um tipo de bullying? E ainda, o que a lei garante de direito para aquelas pessoas que sofrem bullying e ainda para aquelas que têm esse tipo de comportamento. Na Dica Cultural, mais uma bela sugestão da Sétima Arte. E na agenda você acompanha os próximos eventos do Unipam. Fique ligado, voltamos em instantes. Bullying vem do inglês bully, que quer dizer valentão. É um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidas, praticadas por um indivíduo ou um grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir um indivíduo ou um grupo de indivíduos incapazes de se defender. Professores do curso de Psicologia explicam por que as pessoas têm esse tipo de comportamento. Brincadeiras de mau gosto, apelidos, xingamentos, todo tipo de atitude agressiva e até mesmo a agressão física pode ser considerado bullying, termo que ganhou destaque na mídia nos últimos meses. O bullying é a violência praticada dentro da escola. Ela pode ser praticada de diversas formas, tanto por apelidos, xingamentos, agressão física mesmo, agressões psicológicas, onde a pessoa sofre pressões mesmo um dos outros, e pode acontecer entre alunos ou entre alunos e professores. Geralmente, quem pratica o bullying são pessoas mais fortes, pelo menos em relação à vítima. Então, muitas vezes a gente pode fazer relação com a vida familiar, que pode ser uma vida hostil e não necessariamente só agressiva. Eu percebo que algumas pessoas que praticam bullying, praticam violência, não é só porque tem uma família agressiva, mas uma família indiferente, uma família que talvez não dê afeto suficiente para essa pessoa, que se sinta abastecida. E acredito também que são pessoas que não têm uma educação emocional que consiga lidar com questões muito íntimas com relação ao que vivem, ou familiarmente, ou socialmente, né, e acabam transformando isso em agressão. Eu suspeito muito de pessoas, dos agressores, no sentido de que muitas vezes eles podem se sentir inferiores. É um complexo de inferioridade que se transforma numa tentativa de superioridade em relação ao outro. Mas esta atitude agressiva pode ter explicação em casa. Uma das características de quem pratica o bullying é ser vítima exatamente do mesmo tipo de agressão que às vezes é feita pelos próprios pais, irmãos ou responsáveis. Nós podemos classificar alguns tipos de vítimas. Temos as vítimas passivas, que são aquelas que não falam nada, que se retraem, que sofrem caladas. E as vítimas ativas ou provocadoras, que nós falamos, que às vezes tentam enfrentar a situação, mas de uma forma não assertiva, que acaba gerando tumulto, mas não resolve o problema. Além destas agressões pessoais, uma prática que tem se tornado cada vez mais comum é o cyberbullying. Cyberbullying é o bullying na internet, praticado na internet. O agressor usa das redes sociais, dos meios que tem na internet, para difamar suas vítimas, inventar mentiras, calúnias, que acaba se propagando de uma maneira mais rápida do que o bullying. Porque a internet eu vejo aqui, outra pessoa vem em outra cidade, vem em outro país. Então, essa calúnia, essa difamação do agressor contra a vítima acaba se propagando de uma maneira mais rápida e maior. O cyberbullying é tão praticado quanto o bullying, principalmente pelo fato da internet ser um meio que todo mundo tem acesso. Então, os agressores usam muito do anonimato que acreditam ter pela internet e usam como maneira de fazer o bullying, tanto quanto na vida real, né, dentro das escolas. A vítima do bullying é caracterizada pela falta de reação ou mesmo por uma reação inadequada que não põe fim às agressões. As consequências para quem sofre o bullying podem ser graves. A vítima, geralmente, processualmente, eu costumo falar que isso é processual,
ela pode ir, de fato, se constituindo com danos psicológicos. Ela vai se tornando mais retraída, mais sofrida, mais calada. Alguns aspectos de depressão podem aparecer. Ela também pode se tornar uma pessoa agressiva ao longo do tempo, mas muitas vezes elas vão se tornar agressivas contra si mesmas. Então, num caso extremo de dano psicológico, a pessoa pode, de fato, ter uma baixa autoestima, baixo autoconceito e chegar a um suicídio, digamos assim. Mas o agressor também precisa de atenção especial. O distúrbio, muitas vezes, precisa de tratamento. Eu acho que a gente não pode só olhar para a vítima, nós precisamos olhar também para os agressores. Os agressores também sofrem, eles também têm questões psicológicas importantes que precisam de cuidados. Eles também precisam de afeto, precisam de orientação, precisam de acolhimento, porque são pessoas que, como eu te falei, estão em sofrimento psicológico, vão sofrer também rebelias da sociedade, né, que vão criticá-los, que vão condená-los e que não vão, às vezes, resgatá-los. Devido ao fato de ser um fenômeno que só recentemente ganhou mais atenção, o assédio escolar ainda não possui um termo específico consensual, mas caracteriza-se principalmente pela combinação de intimidação e humilhação usada para atormentar os colegas. A escola é o ambiente principal onde se desenvolve o bullying. Mas pensar que estas atitudes de agressividade só começaram agora é engano. A definição é recente, mas o problema é antigo. Olha, é um desafio constante. Na realidade, o bullying na escola, ele é uma questão antiga, não é uma questão da modernidade, né? Lidar com o bullying na escola é realizar um trabalho com os alunos de respeito às diferenças, porque na realidade o bullying é uma luta de poder, é uma luta de autoafirmação do aluno, né? Então, é trabalhar com esse desafio constante do respeito à diversidade, que o bonito da vida é que as pessoas são diferentes e é nas diferenças que as pessoas são incluídas, porque se fôssemos todos iguais, não haveria diversidade, né? E esse discurso hoje em relação à inclusão, ele seria em vão. A maioria das escolas está atenta a esta situação. Identificar casos de bullying escolar é um trabalho constante, que necessita de um olhar especial da família e principalmente dos profissionais que lidam diretamente com os alunos. Para identificar, né, os alunos que são vítimas do bullying, é todo um trabalho de muito envolvimento no dia a dia com os professores na sala de aula e com a família. Porque geralmente o aluno que é vítima de bullying, ele não leva para o pai nenhuma queixa em relação à escola. A coisa, né, fica meio que aquele sofrimento individual, né, vamos dizer assim. Por quê? Quando ele queixa para a família que ele está sofrendo alguma discriminação na escola, ele mostra para a família a fragilidade. Então, há um medo de decepcionar os pais, que essa criança não consiga se impor diante do grupo. Então, muitas vezes a escola convoca a família para dizer alguma coisa, porque a gente percebe e a família muitas vezes não está a par, né, dessa situação. Porque aquele descontentamento do dia a dia, um aluno que fica bravo com o outro, o aluno que desentende, né, o aluno que às vezes fala uma palavra não bem dita, né, essa criança que chega e conta para o pai, ela não é vítima de bullying, porque ela consegue falar. Aquele aluno que é vítima, de fato, ele fica muito fechado no mundinho dele. Então, é preciso ter parceria e hoje, como a discussão é aberta, os próprios colegas sinalizam, né? Semana passada eu estive na sala realizando um trabalho de escuta com os meninos e eles questionaram muito isso. Então, os próprios colegas identificam, né? E aí a gente tem que trabalhar outros valores, a questão da compaixão, a questão da solidariedade, a questão da tolerância, para criar esse vínculo entre os alunos, para que esse processo da escuta chegue até a direção da escola. Quando o bullying é identificado e tratado adequadamente, a vítima da agressão pode sair da situação sem nenhum trauma. Hoje existe um conceito que as escolas, né, trabalham muito, que é a perspectiva da resiliência. É muito difícil falar que as consequências são as mesmas para todos, porque a pessoa ela pode passar por situações parecidas e ela sai inteira, e a outra muito fragilizada. Qual que é a diferença daquele aluno que às vezes, né, pode vir a desenvolver um sintoma de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico? É essa parceria que a escola estabelece com a família no cuidado desse aluno. Aquele aluno que tem um suporte, né, psicológico, que tem um suporte familiar e a família
família consegue perceber que precisa ser trabalhado, ele pode sair de uma situação de desconforto sem consequência. Mas se esse aluno não é trabalhado, realmente essas questões, né, do pânico, essa questão da ansiedade, essa questão do medo, né, da depressão, da angústia, elas podem ser sintomáticas sim. Comprovando que a psicóloga do Unipam, Anielen Pereira, afirmou, muitas vezes, quando a escola chama os pais de um aluno para avisar que ele está praticando bullying, é descoberto que este aluno sofre o mesmo tipo de agressão em casa. Olha, a grande surpresa muitas vezes é o seguinte, que a criança ela não sofre o bullying só na escola. Ela sofre também dos pais. E aí a gente começa a conversar com os pais, muitas vezes a gente percebe que as mesmas frases que os colegas dizem, a mãe diz para o aluno, né? O pai diz. Então, muitas vezes, na hora que você conversa, a mãe fala assim, mas eu também, né, menciono esse termo. Então, muitas vezes, quando você lida, né, há uma sensibilização com a família, com aquele novo olhar, que a gente trabalha, que o amor que o pai tem pelo filho vai muito além de um bom boletim escolar, né? Que há esse acolhimento e uma mudança de postura, tanto nas relações familiares como nas relações escolares, o sucesso ele vem por consequência. Já no caso do cyberbullying, é necessária a participação efetiva dos pais. Os casos estouram no ambiente escolar, mas na maioria das vezes são praticados fora dela. Olha, é um grande desafio, até mais do que o bullying, é o ciberbullying. Porque muitas vezes, né, no MSN, no Orkut, no Facebook, essas agressões virtuais, elas acontecem e elas acabam vindo para a escola com fatos que sucederam fora, mas que estouram dentro do ambiente escolar. E os pais precisam ter muita atenção a isso, porque os meninos são muito ágeis, né? Eles navegam por várias páginas ao mesmo tempo. Então, os pais precisam ter atenção com quem que os filhos conversam, que assunto é conversado. Porque o que assusta muitas vezes hoje é a questão da normalidade das coisas. Então, a escola, a gente trabalha muito isso com os meninos. E hoje os celulares, eles fotografam, né? As questões, o trajeto da informação, ele é muito rápido. Então, os pais precisam ter muita atenção a isso. Porque isso foge muitas vezes do controle da escola, né? Porque na escola eles não acessam esses canais, né, de comunicação, mas que acaba vindo e sendo resolvidos dentro da escola. Comini 2011. As melhores palestras esperam por você. Dia 31 de maio, Batucada. Uma palestra que só tem hora para começar. Dia 1º de junho, prepare-se, pois o BOP vai pegar você. Tá com medinho, tá? Pede pra entrar. E dia 2 de junho, loucura, loucura, loucura. Luciano Huck. Faça já sua inscrição com desconto especial até o dia 20 de maio. Comini 2011 na Fenamilho com você. Loucura? Loucura não participar desse evento.